Novo Testamento, lição número 24. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Este programa, estamos estudando o livro de Lucas do Novo Testamento. Infelizmente não poderemos abordar todo o conteúdo do livro. Veremos o máximo possível, mas não pare apenas com esse estudo. Leia todo o Evangelho de Lucas e as apostilas dos estudos que agora estão disponíveis para você. Faça do final do programa o início do seu estudo bíblico. Lembre-se que o propósito desse curso é estimular a leitura e o estudo da Bíblia por pessoas leigas. Observe no Evangelho de Lucas aquelas passagens que não foram registradas no Evangelho de Mateus. Existem ensinos de Jesus maravilhosos para você explorar. Um exemplo é o capítulo 12 e a parábola do rico insensato. Esta parábola foi a resposta de Jesus para um homem que se aproximou dele e disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Fica claro que esses dois irmãos estavam brigando por causa de bens materiais, e Jesus disse: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A seguir, Jesus contou esta parábola sobre o rico insensato. Jesus disse que este homem era insensato e tinha um problema. Ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro e com tantos bens materiais. Então construiu celeiros grandes, galpões, onde pudesse estocar toda a sua riqueza, para depois poder dizer à sua alma: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. De acordo com as Escrituras, enquanto você acumula seus bens, deve ter consciência de que existe morte e do seu estado eterno. Se você não fizer isso, estará sendo insensato. Esta é a lição de Jesus através desta parábola. Em Lucas 17 encontramos uma parábola que trata do pecado da ingratidão. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nas Escrituras, a lepra é uma ilustração do pecado. E a cura da lepra, portanto, é a figura da salvação. Parece essa história que ela quer nos dizer que, quando as pessoas são salvas, apenas 10% delas volta para agradecer a Deus por tê-las salvo. É provável que, de todos que são salvos, 90% jamais volta para adorar e agradecer a Deus pela salvação que receberam. Gostaria de finalizar o estudo do livro de Lucas com 2 parábolas que acredito sim, devam ser estudadas juntas. A primeira está no capítulo 18. Há alguns que confiam na própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nessa parábola temos 2 homens orando. Podemos dizer que temos 2 posturas e 2 discursos.
Primeiro, o fariseu que está orando no templo. Ele está lá no lugar de oração todo cheio de si. Prestem atenção em como Jesus mais uma vez foi irônico. Orava no íntimo. Esse homem orava para ele mesmo. A oração dele girou em torno dele mesmo e não saiu disso. Ele usou muito o pronome eu. Ele tinha um problema de ego. Aliás, nem deveríamos usar a palavra oração, porque orar significa pedir. E o que foi que esse fariseu pediu? Ele não pediu nada. Ele basicamente só falou como ele era demais. Uau! Ele agradeceu por não ser como os outros, principalmente como o publicano que estava lá num canto orando de maneira humilde. Então temos o primeiro homem, sua oração e sua postura de orgulho e autojustificação. Essa parábola foi contada para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, pessoas como aquele fariseu. O segundo homem nessa história é um publicano, alguém que recolhia impostos dos judeus para entregar aos romanos. Um publicano não era apenas um coletor de impostos, mas também um traidor. Os publicanos eram pessoas que tinham se vendido para os romanos. Normalmente eles exploravam o povo de Deus com a retaguarda do poder de Roma. Eles ficavam com uma porcentagem do dinheiro que recolhiam. E o povo ficava impotente para se opor contra os abusos porque os publicanos tinham o aval de Roma. Observe como em todos os evangelhos os publicanos são classificados numa mesma classe, publicanos e pecadores. Isso quer dizer que eles não eram apenas pecadores, eles eram pecadores e publicanos. Ser publicano era pior do que ser pecador. O segundo homem, nesta história de Jesus, era considerado pior do que um simples pecador. Ele estava de pé no canto do templo e sua postura não era de orgulho nem de justo. Ele nem levantava sua cabeça ou olhos, mas ficava batendo no seu peito, que simbolizava humilhação, contrição e arrependimento. E sua oração era: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus falou sobre dois homens, duas orações e duas posturas. Depois ele fez um pronunciamento. Ele disse que depois que o fariseu fez sua oração, não ficou num estado de graça, para usar uma expressão muito comum hoje. Mas o segundo homem teve uma postura de arrependimento e contrição e foi para casa justificado. Essa é uma das frases mais bonitas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma das suas epístolas mais bonitas só para explicar o que significa a palavra justificado. De maneira bem simples, ela significa como se nunca tivesse pecado. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, quando você confessa o seu pecado e confia no sangue de Cristo para obter o perdão, você não é apenas perdoado, mas também justificado. Você é declarado justo. É como se nunca tivesse pecado. É como se sua vida fosse uma fita cassete e Deus pegasse a parte onde aconteceu o pecado e cortasse a fita, tirasse fora o pecado e depois emendasse as partes da sua fita outra vez, ou da sua vida. E quando Deus tocar a fita da sua vida no dia do julgamento, não vai aparecer a parte onde seu pecado foi perdoado. Será como se você nunca tivesse pecado. Nesta parábola, Jesus ilustra e explica a nossa justificação. De acordo com Jesus, qualquer um que assumir na oração uma postura de arrependimento e contrição, como o publicano fez, e orar, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, poderá ir para casa justificado. Essa parábola é uma boa nova para nós, por isso é tão bonita. Se você é um pecador, então essa história é uma ótima notícia, é uma boa notícia para você também. Quando a questão é o pecado, um dos nossos problemas é que nos esquecemos do que Deus se lembra e nos lembramos do que Deus se esquece. Deus se lembra que somos pecadores. Deus nunca se esquece que somos pecadores, mas Ele se esquece dos nossos pecados quando nós os confessamos. Nós nos esquecemos que somos pecadores, é por isso que pecamos tanto. Mas quando pecamos, somos invadidos pela culpa e não conseguimos esquecer as consequências do pecado. Como eu disse, uma das principais causas das doenças psicossomáticas é a culpa. E o que é a culpa? Culpa é recusar-se a esquecer o que Deus esquece. Deus esquece o seu pecado. Deus esquece o seu pecado porque Jesus morreu na cruz. Deus pode tirar essa parte da sua vida e agir como se você nunca tivesse pecado. O nosso problema é que nos lembramos do nosso pecado e nos esquecemos que somos pecadores.
Mas esta parábola do fariseu e do publicano está nos dizendo que devemos nos lembrar do que Deus se lembra, nunca confiar na nossa própria justiça, nunca esquecer que somos pecadores. Você pode ser um pecador salvo pela graça, mas continua sendo um pecador. Você sempre será um pecador. Você já reparou que um alcoólatra em recuperação sempre se apresenta como um alcoólatra? Ele pode estar sóbrio há 40 anos, mas mesmo assim se considera um alcoólatra. De acordo com as Escrituras, somos pecadores. E mesmo quando somos salvos pela graça, não deixamos de ser pecadores. Na primeira carta de João, capítulo 1, lemos: se afirmamos que estamos sem pecado, isto é, fora da natureza pecaminosa, enganamos a nós mesmos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas a boa notícia é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma boa nova ensinada na parábola do fariseu e do publicano. Algumas parábolas de Jesus foram acontecimentos reais. Essa do capítulo 18 pode muito bem ter acontecido. Pode ser que Jesus, no caminho de Jericó, em visita ao templo em Jerusalém, tenha observado toda aquela cena. Talvez ele tenha visto esse fariseu se levantar, expondo todo o seu problema de ego na oração, orando sobre ele, para ele mesmo, uma oração voltada só para o seu eu. Talvez Jesus tenha realmente visto o publicano no canto do templo, assumindo sua postura de contrição e arrependimento, batendo no peito e se humilhando, achando que ninguém o ouviria a não ser Deus. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O capítulo 19 do Evangelho de Lucas relata o que pode ser tanto uma parábola como um acontecimento histórico. Quando Jesus foi para Jericó, foi para passar apenas 3 dias. A essa altura do seu ministério, ele era muito conhecido e todos queriam vê-lo. Os líderes religiosos tinham preparado uma reunião e quando Jesus entrou em Jericó, estava tudo pronto. Havia um homem em Jericó chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Todos o conheciam e o odiavam. A Bíblia conta que ele era baixinho, Jesus vinha pela rua e era quase como se fosse um desfile, as calçadas estavam cheias. Zaqueu não conseguia ver Jesus, por isso ele correu na frente da multidão e subiu numa árvore. Quando Jesus passou pela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu! Ele o chamou pelo nome, como se já o conhecesse antes. Talvez esse publicano seja o mesmo citado no capítulo 18, orando no templo, e talvez por isso Jesus tenha ido a Jericó. Jesus estava fazendo o acompanhamento desse novo salvo. Muitas vezes encontramos histórias na Bíblia que poderiam ser transformadas em ótimos roteiros de peças. A história de Zaqueu é mais uma delas. Eu montaria esta peça em 3 atos. O primeiro começaria com Jesus vendo Zaqueu no templo, arrependendo-se, e incluiria o dia que os dois passaram juntos em Jericó, a despeito da indignação de toda a cidade. Gostaria de ser um pintor para retratar esta cena em Jericó. Segundo o historiador judeu Josefus, Jesus era um homem alto. Nós lemos na Bíblia que Zaqueu era baixinho. Eu gostaria de ver o quadro da cena de Jesus bem alto, andando pelas ruas de Jericó, com o braço sobre o ombro daquele baixinho, observado pela cidade, todos com narizes tortos. Sob o quadro poria uma plaquinha com as palavras do versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse seria o primeiro ato dessa peça. O segundo ato se desenrolaria na casa de Zaqueu. Não sabemos muita coisa além de que Jesus passou o dia todo na casa de Zaqueu. O conteúdo do segundo ato é selado e desconhecido para nós. Só 2 pessoas sabem o que aconteceu nessa cena. O terceiro ato inicia-se no final do dia. É muito provável que a casa de Zaqueu fosse uma mansão e que Jesus tenha deixado a casa no final da tarde. É nesse momento que Zaqueu diz: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ao que Jesus responde: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Lembre-se que Abraão é o pai da fé, e todos os que têm a fé de Abraão são chamados filhos de Abraão. Eles devem ter conversado sobre o que significa arrependimento. Arrependimento significa mudança de opinião, de vontade, de coração e de direção. Arrependimento significa tomar outro rumo. Você está lembrado que João Batista não batizava ninguém até que a pessoa mostrasse frutos de arrependimento? Quando alguns religiosos procuraram João Batista para serem batizados, ele disse:
Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Mas afinal, quais são esses frutos de arrependimento? São evidências no comportamento da pessoa de que seu pensamento, vontade, coração e rumo foram mudados. Essa palavra ainda implica que a pessoa lamenta seu comportamento até então. Quais são as evidências do arrependimento? Para cada um pode ser de um jeito. No capítulo 4 de João, lemos que Jesus conversou com uma mulher e falou com ela sobre o novo nascimento como a água viva. Ele disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher então diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Foi aí que Jesus lhe disse: vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. No linguajar de hoje, Jesus disse mais ou menos assim: você não brinca em serviço, não? Você já teve 5 e o homem com quem você está vivendo agora não é o seu marido, é? Para essa mulher, arrependimento significava colocar sua vida pessoal em ordem. Você está lembrado daquele jovem rico? Aquele moço respeitado, religioso, rico, que procurou Jesus dizendo: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Para ele, segundo Jesus, o arrependimento significaria 5 coisas. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. Para o jovem rico isso significava arrependimento. Mas ele não pôde fazer isso. E Jesus ficou olhando aquele moço partir e deixou para trás a salvação porque não queria se arrepender. No dia que Jesus passou com Zaqueu, deve ter dito, caso Zaqueu fosse mesmo o publicano que fez a oração relatada no capítulo 18 de Lucas, ele deve ter dito: Zaqueu, aquela oração que você fez foi realmente sincera? E agora, o que você vai fazer em relação a todas aquelas pessoas de Jericó de quem você tirou dinheiro? Arrependimento significa fazer alguma coisa com relação a isso. Talvez Jesus tenha falado isso, e Zaqueu, que tinha se tornado muito rico como um publicano, teria que tomar uma nova posição. Talvez Jesus tenha falado: Zaqueu, arrependimento significa você devolver o dinheiro. Jesus falou para o jovem rico largar o dinheiro e falou para Zaqueu fazer o mesmo. Quando Jesus falou para aquele jovem rico, religioso e respeitado na comunidade, talvez até um advogado, que ele deveria dar seus bens aos pobres, como sinal de arrependimento, o jovem não pôde fazê-lo. E aí Jesus o viu partir sem salvação. Durante o dia que Jesus passou com Zaqueu, provavelmente ele disse a Zaqueu que ele deveria dar todo o seu dinheiro. Estou falando isso porque, quando os dois saíram da casa, Zaqueu mostrou fruto de arrependimento e disse: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aparentemente, Zaqueu tinha sido desonesto com muita gente porque ele ia precisar de metade do seu dinheiro para se acertar com as pessoas. Ele deve ter cobrado imposto a mais de muita gente. Mas, quando ele disse que ia dar e restituir aqueles com quem tinha sido desonesto, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu mostrou evidências de ter se arrependido. Observe isso na Bíblia. Jesus nunca prometia salvação a ninguém sem ver seus frutos de arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Creio que hoje há muita gente nos bancos das igrejas decepcionadas e confusas porque vieram para o cristianismo, mas nunca ouviram falar sobre arrependimento. Elas nem sabem o que é isso. Eu não acho que Jesus falasse sobre salvação para alguém que não mostrasse nenhum fruto de arrependimento. É interessante a comparação entre Zaqueu, o chefe dos publicanos, e o moço a quem chamamos de jovem rico. Sabemos que esses 2 homens tinham 3 coisas em comum. Eram ricos, judeus e queriam conhecer Jesus. O jovem rico veio correndo e se ajoelhou na frente de Jesus. Zaqueu correu na frente da multidão que caminhava com Jesus e subiu numa árvore. Os 2 achavam que precisavam chegar até Jesus. Os 2 queriam saber o que precisavam fazer para serem salvos. Eles tinham muito em comum e Jesus pede aos 2 que se livrem de suas riquezas em sinal de arrependimento. Surge um contraste marcante entre os 2 homens. Zaqueu se arrependeu e o jovem rico não. É aí que a história desses 2 homens se converge. Na parábola do fariseu e do publicano temos a mensagem da graça. Eu e você somos salvos pela graça e não pelas obras. Aprendemos isso no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus falou daqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Cuidado!
Não interprete erroneamente as Escrituras. Você não pode comprar sua passagem para o reino de Deus, nem a salvação distribuindo seu dinheiro por aí. Assim você estaria confiando na sua própria justiça. Você não é justificado pelo que já conquistou, nem pelo que já fez, mas pela graça de Deus. Paulo fala bem claramente sobre isso no livro de Romanos. A única maneira dos pecados serem perdoados, a única maneira pela qual você pode declarar que é justo aos olhos de Deus é pela graça. Se não fosse assim, por que Deus iria desfocar o céu e mandar Jesus Cristo ao mundo para ser pregado numa cruz? Quando Jesus orou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, o Pai olhou lá de cima para o seu filho e disse, não é possível, você tem que morrer na cruz, meu filho. Uma vez que Deus mandou seu filho para morrer na cruz, não faz sentido dizermos para Deus, olha Deus, o Senhor não precisava ter feito isso porque eu mesmo posso me salvar, cumprindo os 10 mandamentos e fazendo coisas boas. Em vários textos, Paulo afirma que a salvação não pode ser conquistada por meio de obras, caso contrário, Cristo teria morrido em vão. Por isso, a única maneira de sermos justificados é pela graça de Deus, confessando a Ele, sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso foi ensinado na parábola do fariseu e do publicano e também ilustrado na conversa que Jesus teve com Zaqueu. Quando comparamos Zaqueu com o jovem rico, chegamos à seguinte conclusão. O jovem rico era um homem religioso íntegro, de moral indiscutível, respeitado em toda a comunidade, mas que não se arrependeu. Então podemos afirmar que, a não ser que ele tenha se arrependido mais tarde, ele não foi salvo. De acordo com o Novo Testamento, se ele não se arrependeu depois, hoje ele está no inferno. Mesmo sendo corrupto, não sendo religioso, talvez sem nenhum respeito nem integridade, Zaqueu se arrependeu, o que significa que ele foi salvo e que hoje está no céu. Você percebe o tremendo contraste entre esses dois homens? O que vemos repetidas vezes no Evangelho é 2 homens sentados num banco de igreja, qual deles você é? Você é rico, jovem, respeitado, mas confia na sua própria justiça para ser salvo? De acordo com o Novo Testamento, este é um terreno muito perigoso. Por outro lado, não importa se você é rico, jovem e respeitado, ou se é um Zaqueu, será que você está disposto a tomar uma atitude de arrependimento e dizer para Deus, Senhor, sou um pecador, tem misericórdia de mim? Você está disposto a colocar a sua fé e confiança no fato de que Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse salvo? Quantas verdades temos aprendido para nossas vidas com a palavra de Deus. São verdades que podem transformar a sua vida. São verdades que podem fazer você mudar o rumo de sua vida, levando-o a viver feliz com Deus. Vivemos num mundo onde muita gente não é feliz, onde muita gente precisa tomar remédio e mais remédio para conseguir dormir em paz ou simplesmente para conseguir dormir. Vivemos num mundo onde muita gente corre de um lado para o outro para encontrar um pinguinho de felicidade. Vivemos num mundo repleto de estresse. Mas compreendemos através desse estudo que quando abrimos o coração para o Senhor Jesus, quando nos arrependemos, quando tomamos uma atitude sincera de buscar a Deus, Ele está pronto sempre para perdoar os nossos pecados, para esquecer os nossos pecados. E é aí que podemos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Pense nisso e eu convido você, esteja conosco no próximo programa. Não deixe de nos escrever, é muito importante para nós ficarmos sabendo onde você está. Até o próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.